Boa tarde, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos neste sábado, dia 24 de setembro. Setembro, que é o mês amarelo, um mês da valorização da vida e da prevenção do suicídio, orientação dada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e que nós temos vindo a desenvolver palestras exatamente enquadradas neste ciclo e nesta temática. E hoje temos a nossa querida doutora Gláucia de Castro Lima, que é diretora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital do Barreiro. A doutora Gláucia é espírita, ela faz parte e participa ativamente na AME Lisboa, através da Federação Espírita Portuguesa e da AME Portugal também. A doutora Gláucia vem hoje trazer-nos um tema interessantíssimo que é a prevenção do suicídio. Seja muito bem-vinda, Muito obrigada. Gláucia, e agora o tempo é seu, esteja à vontade. Obrigada. Ok. Muito obrigada também, é um prazer aqui estar convosco e pena que só vão ser os 30 minutos, eu vou tentar ser sintética para poder abordarmos alguns aspectos importantes deste tema que já foi colocado, que é suicídio e prevenção. Portanto, então eu vou vos abordar hoje sobre suicídio e prevenção e a partir de setembro de 2015, precisamente, iniciou-se essa campanha de prevenção do suicídio no Brasil, portanto, que denominou Setembro Amarelo. Perdoe-me se eu for aqui um bocadinho repetitiva em relação a algumas coisas que já foram ditas, mas essa campanha foi uma campanha desenvolvida pelo Centro de Valorização da Vida, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina e também com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Mas, desde 2003, comemora-se no dia 10 de setembro o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e Valorização da Vida, encetando assim várias iniciativas como esta de hoje, que eu felicito, com palestras, debates, caminhadas, pretendendo chamar a atenção às pessoas sobre a importância dessa temática. Muito bem, esta campanha foi aqui em Portugal, é abraçada pela Direção-Geral de Saúde, principalmente na região, inicialmente na RS do Alentejo, por ter em Portugal, na região de Odemira, no Alentejo, no Conselho de Beja, principalmente no Conselho de Saboia, a maior taxa de suicídio de Portugal. E esta campanha, então, foi tomando uma dimensão nacional e hoje em dia também tem uma dimensão mundial. Pronto, falar sobre o suicídio deixou de ser, como alguns anos atrás, um tabu, algumas décadas atrás era um tabu, e perdeu-se um bocadinho essa noção de ser tabu, prevalecendo agora a noção de psicoeducação e de que é uma boa forma, falarmos sobre o suicídio é uma boa forma de prevenir essa problemática e também chamar a atenção para alguns pontos interessantes e importantes desta questão. Muito bem, e foi um tabu por quê? Muitos anos foi um não tema, o falar do suicídio era um não tema, por quê? Porque pelo receio implantado principalmente pelos mídias, da situação de contágio, de propagação, principalmente mimetização destes conteúdos, dessas atitudes e comportamentos autolesivos, que aconteciam, por exemplo, nas populações mais jovens. Portanto, mas falar na perspectiva educativa, ela significa prevenir, e falar em família, sobretudo, não é? Significa estar atento aos sinais de alerta. Portanto, isso hoje é estimulado e é uma forma, uma fonte de informação e de aumentar a literacia da população. Como nós sabemos, como aqui já foi dito muitas vezes, o suicídio hoje em dia é uma problemática de saúde pública não é nossa em Portugal, não é somente no Brasil, mas é um problema de saúde pública mundial, e essa problemática tem surgido como uma preocupação pelo aumento crescente na nossa população das situações, dos comportamentos autolesivos e propriamente dito do suicídio. Sobretudo em populações mais jovens, vindo a ser uma preocupação muito grande para as famílias, não é? Que vêm jovens, às vezes, tentar o suicídio ainda na idade muito jovem, quer para a sociedade, sendo uma problemática que nós costumamos dizer que é multideterminada, ou seja, existem vários fatores para as pessoas chegarem e pensar em suicidar-se, não conseguimos eleger um fator único para dizer essa pessoa tentou suicídio por isso, e também não há nenhum fator protetivo único que a gente diga que seja um fator eficaz para a prevenção do suicídio. Portanto, a gente sabe também que a taxa de suicídio vem aumentando nos últimos 50 anos, e aumentou nestes 50 anos, últimos 50 anos, 60%.
não é? Sabemos também que mais ou menos de 800 a 1 milhão de pessoas suicidam-se por ano e 10 a 20 milhões tentam e não conseguem. Portanto, por cada pessoa que realmente consegue suicidar, 20 tentaram. Isso é uma estimativa, uma estatística muito alarmante e preocupante para todos nós. Mas a compreensão desses comportamentos, do comportamento autolesivo, auto-infligido e dos atos suicidários, quando nós falamos em atos suicidários, nós estamos a falar de tentativas de suicídio não consumadas e também do suicídio consumado, que se chamam os atos suicidários, ultrapassa a compreensão psiquiátrica, como nós podemos imaginar, não é? E tendo também uma compreensão multifacetada que nós temos que observar quando falamos dessas tentativas, tentando perceber a abordagem social, as culturas, o que é que significa para cada cultura tentar suicidar-se, a psicopatologia que está por trás destas tentativas, e acrescentamos também aqui a dimensão espiritual não menos importante, mas que muitas vezes atua como fator protetor e preventivo das realizações das tentativas de suicídio. Portanto, nós sabemos que hoje em dia é consensual que as pessoas que tentam pôr fim à vida, não é? Tentam pôr fim à sua existência, não é? São pessoas que estão em desequilíbrio emocional, que estão em sofrimento, portanto, aquela palavra, a pessoa é um ato de covardia, as pessoas estão realmente em sofrimento, e por isso que vale que todos nós tenhamos uma postura compreensiva deste momento de sofrimento e possamos estar também abertos para ajudá-las. Chamamos que as pessoas estão num estado de desesperança, de uma falta de perspectiva do seu futuro e, sobretudo, necessitada de ajuda. Muito bem, o impacto emocional para as famílias é um impacto brutal, como nós podemos pensar, não é? Em qualquer faixa etária, portanto, ver os pais, os seus jovens, os seus filhos tentarem suicidar é qualquer coisa muito alarmante, muito perturbador, mas também qualquer outra faixa etária, como a faixa etária dos idosos, isso também é uma situação fraturante e que causa muitas vezes um impacto emocional transgeracional na história das famílias, ou seja, aquelas famílias ficam marcadas por uma pessoa que tentou suicidar-se, não é? Eu vou vos contar um caso muito recente que eu atendia precisamente 2 semanas no serviço de urgência, aliás, peço desculpa, na minha consulta, de um jovem rapaz encaminhado para a minha consulta a partir do serviço de urgência, e esse jovem foi para a minha consulta porque ele tinha feito várias tentativas de suicídio. Esse jovem de 18 anos, sexo masculino, fez a sua primeira tentativa de suicídio aos 7 anos de idade. Portanto, quando ele me contou isso, eu fiquei estarrecida com a idade com que ele tentou o suicídio, e perguntei, mas como é que você fez isso? Com abuso de álcool. Portanto, tentando perceber um bocadinho a história, a biografia deste jovem, era um rapaz de uma relação familiar desestruturada, e aí nós podemos já ver quais são os fatores predisponentes para o suicídio, não é? Ausente de afetos, vazia de estímulos, filho único de um casal que foi imigrado para a Alemanha, e a única atividade diária que esta criança tinha era ir à escola pela manhã, voltar à tarde, e muitas vezes passava todo o tempo sozinho. Quando os pais retornavam a casa, muitas vezes tarde após o seu trabalho, a criança já estava dormindo. Portanto, teve que começar a cuidar de si muito cedo, sozinho, e sentindo o sentimento de vazio, de falta de contato e de abandono, entre aspas, né? Os pais tinham que trabalhar, ele estava muito tempo sozinho. Essa criança começou a beber álcool que encontrava em casa e os pais nunca se deram conta das garrafas vazias de álcool que tinham em casa. A falta de afeto que ele sentia revelava uma profunda sensação de vazio, de existencial, de falta de sentido para a vida. E a partir dessa idade ele começou a fazer tentativas de suicídio até chegar à minha consulta aos 18 anos de idade. Na realidade, essas tentativas de suicídio na infância são muito pouco frequentes, graças a Deus. E por quê? Porque mostra o desconhecimento de realmente meios letais para o fazer e também dificuldade na acessibilidade de meios realmente que levariam a uma tentativa real de suicídio. Não é? Esse jovem chega com um sentimento de vazio profundo, que é muitas vezes a problemática e desesperança, que é muitas vezes a problemática que está por trás de muitas tentativas, quer na idade juvenil, quer na idade mais avançada. Portanto, esta problemática que nós temos hoje, que eu encontrei nesse jovem, é uma problemática que existe em muitas famílias, nós não podemos fechar os olhos a essas problemáticas, não é? A esse tipo de situação.
E é assustador porque nós podemos aqui inferir que é a segunda causa de morte na faixa etária entre os 15 e os 19 anos. Embora não seja a faixa etária que as pessoas mais se suicidam, tem aumentado, e isso nos faz nos pensar que tipo de educação nós estamos a dar aos nossos jovens, que tipo de acolhimento, que tipo de escuta esses jovens têm na sua família, que tipo de atenção e de educação nós estamos a fornecer aos nossos filhos, não é? Criando-lhes maior vulnerabilidade. Muito bem. E essa vulnerabilidade nessa faixa etária tem a ver, sobretudo, para a atitude de comportamentos autolesivos, não necessariamente para tentativas reais de suicídio, porque os jovens carecem de uma maturidade do sistema nervoso central e, nomeadamente, do desenvolvimento do córtex pré-frontal, que medeia a nossa vida de relação, dando-nos um comportamento mais impulsivo. Então, esses jovens, isso muitas vezes não é uma vontade real de se tentar matar, mas uma forma de resolver algumas questões que eles não conseguem, comunicando de uma forma indireta, algo que não está ultrapassado anteriormente, um desejo de fuga de alguma realidade, ou mesmo um desafio face à onipotência da adolescência, em andar no limite da vida ou no limite da morte. Lembro-me de uma jovem de 18 anos que no serviço de urgência disse-me, após ter feito ingestão de comprimidos, eu só queria que olhassem para mim. Portanto, isso é um sinal de alerta, isso é uma chamada de atenção para nós pais, avós, tios, familiares ou educadores, para aqueles jovens que estão em sofrimento e que pedem um olhar sobre eles. Outra faixa etária que é muito comum nas tentativas de suicídio são os idosos, também pelo sentimento de desesperança, pela falta de sentido pela vida, pelo cansaço e muitas vezes pelo sentimento de solidão e de inutilidade. Por exemplo, muitos idosos pensam, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer na vida, não tenho mais nada aqui para fazer, e muitas vezes são acercados desse sentimento de que já podiam partir. Portugal, só para vocês terem uma ideia, Portugal é o país da Europa com a faixa etária mais elevada para o suicídio, isso é assustador, não é? Rondando mais ou menos 70 anos de idade. Cerca de 50% das tentativas de suicídio ou dos suicídios consumados acontecem após os 65 anos de idade. E pensando nestes fenômenos, encontramos vários fatores que são preditivos ou predisponentes dessa realidade, que também são aqueles que aqui nós já falamos, do isolamento, da falta de comunicação, do sentimento de inutilidade, mas também a comorbilidade, a ausência conjunta, a presença conjunta de patologias orgânicas ou psiquiátricas e também o consumo de substâncias como, por exemplo, o alcoolismo. Portanto, muitas vezes essas famílias enfrentam um sentimento de perda, de culpa e são assoladas inevitavelmente por um sentimento profundo de remorso, de o que é que nós podíamos ter feito, para onde é que nós poderíamos ter olhado, o que é que nós deixamos de ver. Portanto, então vale a pena pensar antes desses acontecimentos, o que é que nós podemos fazer? Para onde é que nós não estamos a ir? O que é que nós estamos a nos negando a falar? Portanto, quando nós falamos de tentativa de suicídio, nós temos que fazer aqui uma diferença entre os comportamentos autolesivos, que são aqueles comportamentos auto-infligidos, que não têm necessariamente uma intenção real de morte, mas que não deixam de ser importantes e impactantes na família e podem também significar uma escalada para uma tentativa de suicídio real. Então, a pessoa pode passar por aquele processo inicial de cortar-se, de auto-infligir-se, de auto-escoriar-se, principalmente presente na idade da adolescência, mas depois passar para uma ideação de morte, que chamamos de ideação de morte passiva, que é se Deus me levasse durante a noite ao dormir, ou se eu não acordasse de manhã, ou então essa vida é um peso, por que eu não me liberto dela? São ideações de morte passiva, para uma ideação de suicida real, e para uma intencionalidade de morte, intenção suicida, e o suicídio realmente é um ato suicidário real ou provocado com tentativa real de suicídio. Portanto, essa é a escalada e a pessoa pode escalar, e a gente sabe que quando os jovens cometem essas tentativas, quanto mais jovens eles cometem, mais eles entrarão na idade adulta com essa propensão. Então, vale aqui todo o nosso esforço para tentar perceber quais são os sinais de alerta que os nossos jovens estão a dar, de isolamento, de desconforto, da falta de coping face às circunstâncias de vida que são dolorosas ou complicadas, e atentar para esses pequenos sinais que nos podem servir de alerta. Portanto, por quê? Porque todo esse pensamento pode evoluir realmente para uma ideação real de suicídio. Portanto, sabemos hoje que ter uma família, ter filhos, ser casado,
e ser do sexo feminino são fatores protetores, ou seja, muitas vezes ouvimos mulheres, as mulheres tentam mais do que os homens consumam mais o ato, mas ouvimos muitas vezes as mulheres dizer assim, é, o fator de ter o filho é um fator protetor. Se eu não tivesse os filhos, se eu não tivesse os meus filhos, eu faria isso, mas eu estou a viver pelos meus filhos. Portanto, por outro lado, sabemos que ser do sexo masculino, ser divorciado, não ter um projeto de vida, não ter um par afetivo, estar desempregado, ou consumir outras substâncias, são fatores de risco para o suicídio. Sabemos que, por exemplo, beber álcool em excesso aumenta 5 a 10 vezes a taxa de suicídio, e outras substâncias psicoativas aumentam de 10 a 20 vezes as taxas de suicídio. Outro fator também preditivo do suicídio, o que causa maior fragilidade ou maior vulnerabilidade para o suicídio, por exemplo, são a população LGBT. Por quê? Por causa da dificuldade, as dificuldades de identidade de gênero são apontadas hoje como um fator forte para o estigma, para a não aceitação social, para muitas vezes para a própria dificuldade de aceitação pessoal, e por isso, então, também são faladas como fatores de maior predisposição para o suicídio. E por fim, gostaria de colocar um fator que é muito importante para nós, não é? Que é o fator da religiosidade, que é a fé, a resignação, ou pelo menos o fator da espiritualidade no sentido mais amplo, não somente a religiosidade, como fator protetor. Nós sabemos que tem um sentido para a vida, portanto, sabe que essa vida é passageira, que essa vida é uma passagem, sendo uma passagem, todo sofrimento, não sendo em vão, é transitório. Portanto, funcionando assim, como fator protetor, e quando as pessoas, por exemplo, não têm a noção da espiritualidade numa vertente espírita, até a própria religiosidade pode funcionar como fator protetivo, no sentido do medo, do castigo, tão alimentada pela própria religiões que alimentam esta ideia. Portanto, quando nós falamos inicialmente em falar do suicídio, como perceber os fatores que são os fatores de gatilho, os fatores, vamos usar os triggers, nós tentamos perceber, e isso é psicoeducar a população, tentamos perceber que existem fatores que são fortes acontecimentos de vida que podem ser fragmentantes da personalidade, não é? Podem marcar o indivíduo desde a sua infância até a sua idade adulta, mas, como eu disse inicialmente, toda tentativa de suicídio é um pedido de ajuda, é um fator de sofrimento e sempre será um fator multifatorial. Nós temos que juntar aqui muitos pozinhos para uma pessoa chegar e dizer assim, eu não quero mais viver. É um profundo sentimento de ruptura com a sua própria realidade, com o seu próprio sofrimento, mas é sempre uma questão que é multifatorial. Portanto, dentro da família, nós temos que estar atentos àquelas pessoas que começam a se isolar socialmente, os jovens que têm dificuldade em sociabilizar-se, ou que rompem com sua estrutura de vida, ou seja, estavam a estudar e começam a perder rendimento escolar, ou com histórias de em fracasso escolar, bullying ou mobbing no trabalho, né? O mobbing é o bullying no trabalho. Portanto, também sabemos que o baixo nível educacional e a baixa literacia aumentam a predisposição para o suicídio, mas as experiências de vida traumática de uma forma geral, como violência doméstica, como rupturas familiares graves, experiências de abandono, como é o caso, mesmo com pais presentes, não é como é o caso do jovem que eu aqui falei há bocado, podem ser fatores que são predisponentes para realmente a pessoa pensar em por fim a vida. Temos que também chamar a atenção que o aumento da acessibilidade a meios letais, né, ou quando um parente começa a comprar comprimidos, armas de fogo, medicamentos de maior risco, pesticida, são sinais de alerta para que algo pode estar funcional mal. Mas chamamos hoje aqui principalmente a atenção às estruturas disfuncionais em termos familiares. E quando falamos de estruturas disfuncionais, temos que ter atenção a famílias com alto grau de rigidez e pouca flexibilidade. Portanto, nós costumamos dizer que a flexibilidade é um fator de regulação emocional para as pessoas e é contra a saúde mental. Tudo que é muito rígido quebra. O que é flexível se adapta. Portanto, as pessoas que são mais flexíveis têm maior resiliência. E essa maior resiliência nos dá a capacidade de lidar com as situações adversas da nossa vida, né? Portanto, então, muitas vezes as famílias mais vulneráveis são aquelas famílias mais predispostas à história dos acontecimentos
suicidários, não somente pela rigidez, como também pela falta de limites, às vezes pelas ideias irrealistas, expectativas exigidas sobre os seus jovens, que muitas vezes não são cumpridas e que são sentidas como fracasso pelos jovens. Portanto, as perdas significativas de um parente próximo, de uma figura de referência, um avô, um tio, quando justamente as pessoas têm pouca capacidade de resiliência e de capacidade emocional, podem ser aqui fatores também fraturantes e importantes para determinar o suicídio, né? Uma outra questão, por exemplo, na idade mais juvenil, quer na idade juvenil, quer na idade mais envelhecida, são algumas doenças, por exemplo, a diabetes mellitus juvenil, ou então a dificuldade de aceitação corporal, ou na idade adulta, por exemplo, quando se assomam doenças que são de caráter degenerativo, com perda da incapacidade, em que a pessoa se sente inútil ou dependente de terceiro, né? Fazem com que as pessoas também entrem neste pensamento de que não vale a pena viver. Portanto, alguns fatores psicológicos também seriam a desesperança, como eu falei, a impulsividade também, como eu já falei, a hostilidade, a agressividade, a baixa autoestima, a dependência de terceiros, o desamparo, a dificuldade na resolução de problemas, o perfeccionismo ou a rigidez, e os nossos escassos mecanismos de coping ou de mimetização de funcionamentos mais adequados em relação ou em observação aos nossos pares. E quando nós falamos de fatores protetores, vamos falar um bocadinho sobre fatores protetores também. Portanto, quando falamos de fatores protetores, para além da espiritualidade, da religiosidade que dá aqui vamos lá dizer, que cria um certo airbag no indivíduo para criar um fator protetor, nós temos aqui um fator que é muito importante, que é a capacidade de pedir ajuda. Portanto, e todos nós não temos que nos sentir frágeis ou diminuídos quando nos sentimos mal ou fragilizados em pedir ajuda. Sabemos que as pessoas que procuram ajuda são mais eficazes na resolução dos problemas. Pessoas com mais otimismo conseguem resolver mais facilmente e com maior eficácia os seus problemas também. A autoestima, a noção do valor próprio, não é saber dar valor a si próprio, existência de um projeto de vida e as boas estratégias de comunicação. Portanto, quando a pessoa sabe comunicar aquilo que sente, isso se inicia aonde? No seio das nossas famílias. Isso se estimula como? Através dos nossos familiares, dos nossos pais, nós que somos pais educadores, estimulando a comunicação dentro da nossa família, não é? Sabemos que um bom relacionamento familiar, onde as pessoas podem se sentir ouvidas, compreendidas, onde haja diálogo, onde o indivíduo possa expressar suas emoções, suas ideias, sem ser castigado, sem ser condenado ou estigmatizado, um ambiente de confiança, com cuidados parentais mantidos e afirmados, né? Isso é dar-nos um sentimento de pertença, de confiança, de segurança e, sobretudo, de autoestima, que vai nos prevenir contra aquele sentimento de vazio existencial. Portanto, a nível do ambiente escolar, né, um ambiente facilitador, formação de vínculos afetivos entre os jovens, relações de confiança com seus pares e com seus superiores hierárquicos, quer seja na escola como também no trabalho, um sentido de orientação espiritual, isso é muitíssimo importante, e educar o jovem e a família no sentido do entendimento da vida, do seu valor, apesar das suas adversidades, porque todos nós as temos, as adversidades da vida são naturais, transversais a todos nós que existimos neste planeta e que vivemos no nosso dia a dia, portanto, todos nós encontramos problemas, mas saber ultrapassar os nossos obstáculos, saber ver no sofrimento uma outra realidade, para além do sofrimento, que nos faz sentirmos pessoas maiores e melhores, essa é um caminho que todos nós temos que buscar para poder alcançar o valor da vida e o que é que a nossa existência tem para nos dar e temos que aprender como entidades reencarnadas. Portanto, então, para concluir e para levarem para casa, o que é que eu poderia dizer? Será muito importante, em termos de takeaway para casa, né? Muito importante detectar precocemente as situações de risco dentro da família, dentro da escola, no nosso ambiente de trabalho, né? Detectar esses tais sinais que aqui nós falamos rapidamente e saber que todos nós temos um papel importante nesse sentido. Importante também concluir que, como vimos, o suicídio é sempre multifatorial, não há um fator de risco ou um fator protetor
que determine ou evite o ato suicidário, mas a família está no centro da resolução deste problema, né? O tratamento visa sempre um apoio psicológico, um apoio individual, um apoio emocional para o próprio indivíduo e para as famílias que ficam sempre fragilizadas com a problemática de alguém que tentou suicidar ou de alguém que está a pensar por fim a vida, ou simplesmente alguém que está naquela depressão profunda e ficamos com medo que vá ali cometer qualquer coisa que de errado, né? E também uma orientação espiritual, através do esclarecimento do valor da vida, do valor da reencarnação como oportunidade para a existência, para a oportunidade de nos sentirmos pessoas que estão aqui com compromisso reencarnatório para aprendermos mais e sermos melhores, e combatendo assim o nosso vazio existencial. O nosso maior papel na vida é sermos pessoas melhores, portanto, não vale a pena pensar em qual é a minha grande missão na vida, é ser uma pessoa melhor, é sermos uma pessoa boa, de bem, conseguirmos esses valores intrínsecos para todos nós, e sendo mais um pilar na construção do nosso sentido existencial. Em conclusão, e chegando ao finalzinho da minha exposição, quando o pensamento de cansar, o que é que eu poderia deixar para vocês como um lembrete, um recordatório, uma coisa para as pessoas em casa pensarem? Sentirmos muitas vezes cansados, sentirmos muitas vezes tristes, isso é normal, faz parte da vida, faz parte da existência, faz parte das nossas emoções primárias, sentirmos algumas vezes alegres, algumas vezes tristes. A felicidade não é um estado permanente, muitas vezes é um estado transitório, e são momentos de felicidade que todos nós temos que alcançar e valorizá-los no momento quando os temos, não é? Mas quando sentimos aquele momento, aquele sentimento de desistência, de sensação de falta de sentido para a vida, se apoderar de nós, então não vale a pena se sentir frágil por isso, e vale a pena, sim, pedir ajuda a quem nós nos sentimos mais confortáveis e mais próximos. Se for uma pessoa no centro da nossa família, muito bem. Se não for, pode ser uma pessoa no centro espírita, pode ser uma pessoa no nosso local de trabalho, um amigo em que a gente confie, mas não nos sintamos sozinhos. Estamos acompanhados nesta vida e é para isso que todos nós aqui estamos, para sabermos colaborar um com os outros, para que todos nós cheguemos no final da nossa existência e estejamos, então, louvando que nós conseguimos passar por aqui, aprender a construir e ressignificar a nossa vida, a nossa existência, esses momentos de fragilidade, dando um significado maior e melhor e trazendo para a nossa vida o que realmente nos faz feliz. Sabendo reconhecer aquilo que realmente vale a pena nas nossas vidas, nas nossas existências e o que realmente nos traz a nossa felicidade. Muito obrigada a vocês que estão aí nos escutando e bem-aja a todos vós. Muito obrigada. Obrigada, doutora Gócia. Foi uma apresentação muito enriquecedora, foi uma apresentação muito completa e só nos resta agradecer a sua presença, agradecer a sua boa energia e os bons conselhos e as boas orientações, não só clínicas, espirituais e também educacionais e familiares. Muito obrigada. Eu fiquei agora muito curiosa e creio que lhe vamos fazer um novo convite, porque vamos fazer um novo ciclo que enquadra exatamente não sobre o suicídio, mas sobre a saúde mental, e gostaríamos muito de ter connosco. Mas antes do nosso tempo acabar, eu gostaria muito de saber, e que se a doutora Gócia assim o entender, como é que a podem contactar, como é que podem ler os seus livros, se quer falar um pouquinho, ainda temos aqui uns minutinhos sobre os Ok. seus livros, e como é que a podem contactar em caso de assim o entenderem. Ok. Os meus livros, não é? Podem ser, tem algumas coisas, alguns capítulos sobre os livros, sobre aquilo que nós discorremos. A única forma de encontrá-los é através da livraria da Federação Espírita Portuguesa, porque eles que comercializam e os direitos de autor estão doados para a Federação Espírita. Portanto, tem capítulos que podem consultar sobre esse tema e outros que estejam também relacionados à espiritualidade e à psiquiatria e à saúde mental. Pronto, eu sou psiquiatra, trabalho no hospital público, no Centro Hospitalar Barreiro Montijo, onde exerço a minha atividade profissional e onde também exerço em Lisboa a minha atividade particular. Enquanto espírita, participo da Associação Médico Espírita em Lisboa, que também funciona na sede da Federação Espírita Portuguesa. Exatamente. Obrigada, doutora Gláucia.
Mais uma vez a nossa gratidão e continuação de um excelente Obrigada, trabalho. eu. Um dia Muito muito obrigada e feliz. obrigada a todos vocês, muita paz a todos vocês em vossas casas e uma continuação de um bom fim de semana. Obrigada, Cláudia. Um bom fim de semana também para si e um resto de uma semana abençoada e até breve. Obrigada. Até breve. Até breve. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Boa tarde. Boa Obrigada. tarde e obrigada. Queridos companheiros, uma boa semana, mas antes, até logo, que logo temos o estudo às 9 horas do Céu e Inferno. São todos bem-vindos. Uma tarde abençoada para Até todos. lá. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Telmo, obrigada, boa obrigada. tarde também. Boa tarde, Telmo. Tá bom. Olha, muito obrigado pela sua palestra, foi elucidativa. Eu peço desculpa que eu não sei se está às vezes com a imagem assim. Está muito bem. Está muito Agradeço, bem. agradeço a sua palestra, foi muito elucidativa e muito grato. Se voltar então aos temas de saúde, lembrou-me daquele livro do Disciplina Mental, que já uma vez falou, e lembrou-me assim destas coisas, pronto, e mais uma vez estou muito agradecido. Eu que agradeço. Muito obrigada a vossa atenção, Espero que vosso voltemos carinho. então a encontrar E, virtualmente, pelo menos para eu aprender também alguma coisa, ok, muito obrigada, muito Uma boa nem obrigada. que seja um tarde. bocadinho. Eu é Boa que Obrigada. tarde. agradeço, E um uma dia tarde feliz. abençoada e Obrigada. nós até logo às 21. Até logo às 21. Uma Igualmente, boa tarde. obrigada. Obrigada, Nós até logo. Lúcia. Boa tarde. Saúde, Boa tarde, Telmo. adeus, uma boa Adeus, boa tarde tarde. e um bom fim de Obrigada. semana. Igualmente. Obrigado. Obrigada. Com licença.